então para a nossa próxima conversa agora? Deixa eu pegar aqui, a gente vai conversar com o Gezen Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia, sempre Ih, será que ele está com a câmera desligada? Gezen, você me... Ah, agora sim. Tudo bom, Gezen? Como você está? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para tentar ajudar no que for possível. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece você participar aqui com a gente e a sua atenção sempre conosco, viu, Gezen? Gezen, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa liberação geral, então, do uso das máscaras. Está acontecendo em todo o país, né? Aqui em São Paulo, o governador João Dória, desde sexta-feira, inclusive, liberou, inclusive em locais fechados também, o uso da máscara. Algumas cidades, a maioria das cidades está adotando, né? E daí eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu vejo que os especialistas têm alertado que esse não é um momento ideal para fazer se libera geral, né? Como que você está vendo essa questão? Olha, Thalita, na realidade, o que nós estamos vendo agora, eu acredito que seja uma formalização do liberou geral, né? Porque se nós pararmos para olhar o mundo real, o que acontece nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Belém, as grandes metrópoles brasileiras já abandonaram o uso de máscaras em espaços abertos há mais tempo, né? O que acontece é que algumas prefeituras, né, capitaneadas pelo Rio de Janeiro, agora em fevereiro, né, começaram esse movimento, né, fevereiro, março, de flexibilizar, ou melhor, de formalizar o abandono do uso de máscaras em espaços abertos, o que eu acredito que nós devamos alcançar, mas não é neste momento, nesta fase da epidemia, principalmente pelo que nós estamos vendo acontecer recentemente na Ásia e na Europa com a retomada dos contágios pelo novo coronavírus, em especial dessas novas variantes que têm surgido aí recentemente, Thalita. Gezen, sabe que aqui na região metropolitana de São Paulo, as cidades estão adotando de formas diferentes essa liberação do uso de máscaras. Por exemplo, eu sei que São Bernardo manteve o uso de máscara nas escolas. Já Santo André colocou como optativo, a escola vai escolher se libera ou não o uso das máscaras. Como que você vê esses ambientes em que ainda o mais seguro é manter a máscara? Então, assim, locais de atendimento de saúde, as escolas realmente, de repente, shopping, cinemas, existem ambientes que o ideal é que as pessoas mantenham de fato a máscara? Olha, Thalita, na realidade nós temos que lembrar que o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Um país muito grande, com diferentes configurações populacionais, demográficas e principalmente urbanas, né? Então, quando você vê a situação de uma forma geral do país, você precisa pensar com calma, né, em relação a cada um desses cenários dos mais de 5.000 municípios do país, né? Agora, você liberar o uso de máscaras, né, suprimir o uso de máscaras em ambientes fechados, independente da cidade, independente da metrópole brasileira, nesta fase da epidemia, eu acho que é um equívoco que vai nos custar muito caro. Está nos custando, na verdade, né, porque as infecções continuam acontecendo, nós continuamos com milhares de pessoas internadas por Covid grave no Brasil atualmente. Nós continuamos com centenas de mortes por Covid-19 sendo confirmadas, e eu acho, Thalita, que infelizmente o que o Brasil está fazendo neste momento foi algo que o Bolsonaro sempre sonhou desde o início da pandemia, né? Que é deixar o vírus circular livremente, sem se importar o que acontece com os mais vulneráveis. Talvez porque o presidente Bolsonaro e os pensamentos de extrema-direita dele sejam completamente contrários, né, a vulneráveis, como idosos, indígenas, moradores de ruas e pessoas que não têm tantas condições de reagir, digamos assim, à doença grave, em especial da Covid-19. Eu vejo uma preocupação e tenho essa preocupação com as crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas, né? E eu vejo muita gente discutindo agora nesse momento a exclusão de mães e crianças pequenas do contato, dos meios públicos, né? A mãe já é excluída porque muitos ambientes não recebem bem crianças pequenas, né? E agora, por conta dessa liberação do uso de máscaras,
as mães com crianças pequenas não vacinadas vão ter muito medo de sair em público. Então, assim, também cria uma exclusão muito grande dessas crianças. Você concorda? Como que você está vendo essa questão referente às crianças, especialmente? Olha, na realidade é uma penalização dupla, né, com viés de gênero, né, porque você está penalizando um subgrupo da população, que é o grupo das mulheres, né, que acabou sendo atingido, digamos assim, de uma forma menos letal do ponto de vista da mortalidade por Covid-19 do que os homens, por exemplo, mas, por outro lado, acabou sendo absorvendo, digamos assim, boa parte das preocupações, boa parte das responsabilidades, né, que já estavam sobrecarregando elas antes da pandemia de Covid-19, nesse contexto que se acaba de citar, Thalita. Então, eu acho que essas mães, as gestantes principalmente, as puérperas, ao longo de 2021, elas foram muito penalizadas pela Covid-19, né? É bom lembrar que o Brasil é um dos países onde mais morreu mulher gestante e puérpera, ou seja, depois do nascimento da criança do planeta durante a pandemia de Covid-19. E isso aconteceu justamente, Thalita, pelo mesmo erro que o governo federal está cometeu, na verdade, agora no início de 2021, em relação à vacinação das crianças. Você deve lembrar que lá em maio de 2021, o governo federal, ele depois de ter introduzido tardiamente, diga-se de passagem, né, as gestantes e puérperas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19, recuou de uma forma inexplicável, até bizarra, né, do ponto de vista mais técnico, né, porque não haviam evidências científicas que sustentassem a suspensão da vacinação nesses grupos. E agora, em 2021, na virada de 2021, melhor dizendo, para 2022, novamente retardou o processo de vacinação nas crianças, né, menores de 12 anos, e o que nós estamos tendo, infelizmente, Thalita, agora, além de todo esse preconceito, essa sobrecarga, né, que você vai ter sobre as mães e as crianças, é uma epidemia de Covid-19, pelo menos em termos de casos graves de Covid e de mortes por Covid-19, completamente diferentes para essas crianças com menos de 12 anos de idade, em comparação às pessoas que têm 12 anos ou mais de idade, que tiveram a oportunidade de se vacinar ao longo de 2021. Então, é duplamente um equívoco e uma injustiça que está sendo cometida com as crianças e principalmente com as mães que estão sendo castigadas desde o início da epidemia pela sobrecarga, né, que a pandemia trouxe para as mulheres. Uma sobrecarga ainda maior, diga-se de passagem, né, que já era bastante nítida antes da pandemia, que com a pandemia acabou piorando. E, Jazen, com a possibilidade, inclusive, de começar logo a vacinar crianças a partir de 3 anos, né? O governo Anvisa não liberou da última vez, né? Liberou só para a partir de 5 anos. Agora parece que há esse novo pedido da Anvisa para que a Coronavac seja aplicada em crianças a partir de 3 anos. Mas ainda não há notícia sobre essa liberação. Inclusive, a Anvisa ainda não respondeu, né? Eu acho que, infelizmente, a Anvisa ela tem desenvolvido um papel bastante contraditório ao longo da epidemia, né? Ora ela consegue atuar de forma tempestiva e ora ela atua de forma bastante conservadora, digamos assim, né? Exigindo documentos, resultados que muitas vezes, em situações de emergência sanitária, como é que nós estamos vivendo neste momento, são absolutamente dispensáveis, Thalita, principalmente quando você vê essa vacina funcionando, não somente em adultos no próprio país, tá? No próprio Brasil, não é uma coisa assim, olha, eu vi funcionar lá na Lua, né? Então, se funciona na Lua, pode ser que funcione na Terra. Não, funcionou aqui no Brasil, está funcionando no Chile, na Bolívia, em Cuba, na Argentina e tantos outros países, né, com diferentes plataformas tecnológicas, tá, Thalita? Não é só com a Coronavac, não. Com outras vacinas também baseadas em outras tecnologias, mas que infelizmente
a Anvisa tem feito esse papelão, infelizmente, né, de fazer, de ser conservadora ao extremo para evitar, digamos assim, a vacinação dessas crianças. Na pior das hipóteses, essas vacinas vão, no máximo, manter a situação como está, nunca vão piorar a situação. O que piora a situação, Thalita, é o que nós estamos vendo agora, uma curva de mortalidade igual ou pior do que os piores momentos da epidemia de Covid-19 no Brasil em 2021. Então, o que nós estamos vendo agora, em termos de mortalidade, pelo menos nas crianças menores de 12 anos de idade, é algo que está ou igual ao pior momento da epidemia para esse mesmo grupo, ou até mesmo pior. Ô, Jazen, vamos agora até prestar um serviço aqui, alertando mães e pais sobre a necessidade de vacinação das crianças, porque eu recebo vários relatos, assim, de mães que falam, olha, na sala do meu filho, de cada 5, 3 não vacinaram, assim, e daí as mães dão um jeitinho de apresentar a papelada para burlar o registro da vacinação, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre como é importante vacinar as crianças nesse momento? Thalita, eu acho que o mais importante neste momento não é nem tanto os cientistas, a imprensa, né, nesse caso vocês, tentarem estimular a população a tomarem a vacinação contra a Covid-19 em quem não tomou, sobretudo nas crianças, né, que neste momento são os mais vulneráveis, né, ao adoecimento grave e à morte por Covid-19, mas eu acho que nós temos que tomar uma decisão, em definitivo, de dizer para essas pessoas que o presidente Bolsonaro e essas facções digitais que ele comanda, né, com outras pessoas nas redes sociais, é que estão contaminando o ambiente sanitário no Brasil e fazendo com que muitas dessas mães não vacinem os seus filhos porque elas têm medo. E, infelizmente, nós temos que nos colocar no lugar dessas mães. A maioria dessas pessoas são pessoas leigas, né? Vulneráveis às falácias, aos absurdos dos pastores evangélicos, né? Aliados do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, gabinete do ódio, que ficam disseminando essas fake news. Então, infelizmente, eu acho que eu te frustrei, né, Thalita? Porque você queria que eu desse um recado à população, mas infelizmente a gente já fez isso ao longo da epidemia, estamos cansados de fazer isso. E o que nós precisamos fazer neste momento, eu acho que é basicamente mostrar para as pessoas que essas mentiras que estão sendo vinculadas em relação à vacinação não têm o menor sentido, nem no mundo científico e muito menos no mundo real, porque os dados são muito claros. É só as pessoas se perguntarem, bom, quantas pessoas você conhece que viraram jacaré, por exemplo, depois de tomar a vacina? Quantas pessoas que você conhece morreram em função da vacinação contra a Covid-19 ou tiveram efeitos colaterais graves? Nenhuma. Provavelmente você vai falar assim, não, só vi isso na internet, só vi isso saindo da boca do doente do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, é isso, infelizmente. Ô, Jazinho, eu fico sempre na esperança de, a partir das nossas falas aqui, sensibilizar os nossos internautas, nossos telespectadores, para convencer, de repente, um membro da família a vacinar a criança, sabe? Essa é sempre a minha esperança, de passar a palavra da ciência para frente, para que mais gente se vacine também. Mas concordo total com você, a estrutura, o buraco é mais fundo e a estrutura é prejudicial, né? Agora, vamos falar um pouquinho, você começou citando essa situação mundial em relação às variantes, né? A BA.2, essa variante da Omicron, que está fazendo estrago, inclusive, na China, né? Aumento do número de contaminações. A China voltou a adotar, inclusive, medidas restritivas ali. Nos Estados Unidos, eu estava lendo agora há pouco também, a nova variante já representa 30% dos casos, há, inclusive, potencial para se tornar dominante no país. Então, assim, a gente não está num momento tranquilizante no aspecto mundial, assim, é preocupante, e a situação, inclusive, aqui no Brasil pode piorar. Como que você tem visto isso? Olha, Thalita, essa é uma situação que nos preocupa bastante e nós precisamos ser bem honestos, né, com a audiência, com a população de uma forma geral. Por quê? Obviamente, nós não estamos num momento tão desfavorável, tão ruim da pandemia como em 2021, por exemplo, em meados de 2021, quando
quando você entrava lá no site da Organização Mundial de Saúde e verificava a lista de variantes de preocupação, nós tínhamos 5 variantes classificadas como sendo de preocupação, circulando ao mesmo tempo e de importância epidemiológica na pandemia. Atualmente nós temos apenas 2 variantes de preocupação, né, que é basicamente a Delta e a Ômicron, né, e as suas subvariantes, as descendentes, digamos assim, da Ômicron, Thalita, que provavelmente são as grandes responsáveis por essa nova onda, né, por esse novo movimento de contágios que nós estamos vendo na Ásia, Europa e mais recentemente nos Estados Unidos, Thalita. Então, realmente, o momento é um momento difícil, é uma pandemia longa, indiscutivelmente, nem de longe ela está perto de acabar, mas, infelizmente, nós estamos numa situação que temos que ter cautela, e é por isso, Thalita, que a gente insiste em dizer para os prefeitos das principais cidades do Brasil, especialmente daquelas mais populosas, né, que não é o momento de abandonar o uso de máscaras em nenhum ambiente, nem ao ar livre, nem em ambientes fechados. Na verdade, principalmente em ambientes fechados, que é onde nós sabemos que o vírus se sente mais à vontade, digamos assim, Thalita. Sim. A gente falava ali nos bastidores, né, sobre a Deltacron também. A Deltacron, existe muita pouca informação em relação a Deltacron, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que sabemos até esse momento e qual é a diferença. Quando a gente fala sobre a BA.2, é uma variante, né, da Omicron. E a Deltacron, o que seria? Então, essa falta de informação que você falou, Thalita, é uma das poucas vezes que nós usamos a falta de informação como algo positivo, né? Então, essa nova variante, né, essa variante mutante, né, que combina características, né, da variante Delta e da variante Ômicron, popularmente conhecida como Deltacron, mas o nome dela, a codificação dela é BA2AY4, né? É uma variante recombinante, que, como eu disse, mistura algumas características da Delta e da Ômicron, mas que não necessariamente ela adota, digamos assim, né, as piores características de cada uma. E eu acho que é aí que está a confusão, né? Algumas pessoas se assustaram com esse termo, né, variante recombinante, variante mutante, que combina as características da Ômicron e da Delta, né? Então, ela deve ser, se a Delta matava mais e a Ômicron infectava mais, juntando essas duas coisas, nós teremos a pior de todas as variantes. Em teoria, poderia sim. Mas, como eu te disse, é justamente essa falta de informação sobre a Delta Ômicron, sobre a Deltacron, que nos deixa otimistas. Por quê? Porque é um sinal que é uma variante que não está se disseminando tão rapidamente e nós estamos tendo dificuldade de avaliar o comportamento epidemiológico, o comportamento genômico dessa variante em diferentes cenários, diferentemente do observado para essa descendente, né, da Ômicron, que é a BA2, provavelmente responsável por essa nova agitação, digamos assim, mundial, no número de casos novos e nas infecções por Covid-19. Perfeito. Hoje, assim, para finalizar, eu queria uma avaliação sua, até política, sabe? O quanto você imagina que a pandemia aqui no Brasil vai influenciar as eleições ali em outubro, porque as pesquisas já trazem isso, né? A avaliação, inclusive, do governo Bolsonaro em relação à gestão da pandemia, uma avaliação que tende a ser maioria negativa, mas há ali quem diz que foi razoável, foi boa, enfim, mas sempre com maioria negativa, né? Como que você acha que essa questão vai influenciar ali o resultado e como, de repente, uma mudança de governo pode nos levar a um caminho de melhor gestão, inclusive, do que está sendo a saúde no país? Olha, Thalita, eu acho que esse é um ponto que ele já vem sendo colocado no Brasil desde meados de 2020, né, que é mais ou menos quando você começa a avaliar os efeitos, né, as consequências da gestão inadequada da epidemia de Covid-19. Então, como nós tivemos uma onda de contágios não tão violenta, né, de contágios e mortes por Covid-19 não tão violenta em 2020, em comparação com o que aconteceu principalmente em março e abril de 2021, Thalita, o brasileiro não tinha muito claro, né, sobre as decisões que deixaram de ser tomadas, né, a falta de
de política do governo federal para o enfrentamento da epidemia de Covid-19 em 2020. Mas a partir de 2021, com a instalação da CPI da Covid, principalmente, o brasileiro abriu o olho, percebeu e falou, olha, bom, eu estou vendo muita gente morrer, o brasileiro se assustou ao ver aproximadamente 4.300 mortes confirmadas em um mesmo dia, em abril de 2021. E com os desdobramentos, né, da epidemia ao longo de 2021, né, os atrasos na vacinação, as polêmicas envolvendo a falta de testagem em massa no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que isso impactou negativamente sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que está disputando, que vai disputar a reeleição agora, né, e com certeza não é um fator, digamos assim, que vai ditar os rumos das eleições. Eu não acredito nisso, eu acredito que o governo Bolsonaro tão ruim que ele vai ter várias brechas, né, vários flancos abertos. O da saúde, obviamente, talvez seja um dos mais evidentes, né, um dos mais claros para a população, mas os resultados econômicos na área social do governo são realmente catastróficos, né? Então, eu realmente não vejo como nada positivo que possa sair dessa epidemia de Covid-19 para a atual gestão do presidente Bolsonaro, pelos motivos que eu acabei de falar. A gestão da epidemia foi literalmente desastrosa e isso, em momento algum, vai se reverter em mais apoio. Ao contrário, vai se reverter em perda de apoio e as pesquisas eleitorais são claras, né, mostrando a queda de popularidade do presidente Bolsonaro cada vez maior ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, melhor dizendo, desse período pré-eleitoral. Em relação a agendas e propostas em torno do tema saúde, que serão debatidas agora nesses próximos meses, o que você acha essencial que esteja em discussão? Olha, eu acho que o principal ponto que nós precisamos discutir em termos de saúde pública para o Brasil é algo que o Brasil jamais teve, uma política clara de enfrentamento e mitigação, não apenas da epidemia e dos seus efeitos diretos, ou seja, em relação aos adoecimentos, aos casos novos, às internações, às mortes por Covid-19, mas principalmente as medidas que o Estado brasileiro vai tomar para tentar tampar parte do buraco social, desse abismo que foi aberto pela desastrosa gestão do presidente Bolsonaro, agora em termos de fome, em termos de acesso a serviços de saúde, de aumento em diferentes categorias da mortalidade, subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Então, acho que esses pontos são pontos elementares que quem apoiar, quem investir, independente do candidato, nessa pauta, certamente vai ter um público bastante interessado nessa agenda sanitária para o Brasil nos próximos 4 anos, Thalita.